Você está no meu canal. Denise Gomes. A tecnologia acessível alcançando o mundo. Você que é cego fica na escuta. Você que é vidente fica na olhada. Início. Tela inicial. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando como você trocar as vozes aí do seu celular. Eu estou instalado aqui no meu celular 8 vozes, né? Então eu vou estar demonstrando aqui como é que você troca de voz no seu celular. A gente vai até em configurações, gerenciamento geral, idioma e entrada para poder estar trocando essas vozes. Config. Aqui config. Config. Visor, brilho. Tela inicial, aparência. Temas. Tela inicial. Recursos avançados, Android Auto. Atualização de software. Acessibilidade. Gerenciamento geral, idioma e teclado, data e hora, 28/35. Aqui nessa função. Gerenciamento geral. geral. Navegar, botão, fora da lista. Vai até em leitura de texto. Idioma, português, Brasil. Pesquisar, botão. Configurações teclado, data e hora. Leitura de texto. Leitura de texto. Navegar, botão, fora da lista. Pronto, aqui, né, vai até em mecanismo preferido. Velocidade da idioma, configurações, mecanismo preferido, reconhecimento de voz e síntese do Google. Mecanismo preferido, navegar, botão. Pronto, ele está selecionado, né, o reconhecimento síntese do Google, né, que é a voz masculina que eu estou utilizando. Eu vou trocar agora para a Samsung, que está na voz masculina também. Selecionado, botão de opção, reconhecimento de voz e síntese do Google. Não selecionado, botão de opção, mecanismo texto para fala Samsung, 1 de 6. Clica. Selecionado. Usando o mecanismo texto para fala Samsung. Pronto, aqui ele já trocou, né, tá com a voz da Samsung. Agora eu vou trocar para a feminina. Clica no botão de voltar. Voltar. Leitura de texto. Pronto, ele Mecanismo voltou preferido. Mecanismo. para a leitura de texto, né? Aí aqui vai ter, ó. Velocidade da fala, lenta. Idioma, português Brasil. Configurações, 1 de 6. Mecanismo preferido. Mecanismo texto para fala Samsung. Pronto, aí você vai em Configurações. clica. Configurações Samsung TTS. Navegar, botão, fora da lista. Mas antes, né, de trocar de voz, você tem que ver se você tá com as duas vozes instaladas, né, que é da voz feminina e a voz masculina. Então, você vai em baixar dados de voz. Não selecionado, botão. Idiomas e voz. 3 de janeiro. Versão. Instalar dados de voz. 2. Instalar dados de voz. Instalar dados de voz. Navegar. Aqui vai aparecer várias vozes, né, de outros países. Então, você vai procurar português. Chinês, Taiwan. Coreano. Eslovaco, Eslováquia. Francês, França. Inglês, Reino Unido. Italiano, Itália. Português, Portugal, masculino, 52 de 61. Baixar, botão. Português, Portugal. Baixar, botão. Português, Brasil, masculino / última versão. Ó, última versão, né, masculino. Baixar, botão, desativar. Português, Brasil, feminino / última versão. Última versão, tô com as duas últimas versões, né?
Se você não tiver aí baixado, então você clica em baixar, que vai para Galaxy Store, que por lá você baixa as vozes, né? Ou masculino ou feminina, né? Que tiver aí pendente, né? Para baixar ou então para atualizar. Eu vou voltar aqui de novo. Configurações Samsung Pronto, TTS. aqui na configuração Samsung Instala. aqui. Versão, título. 3 de janeiro. Idiomas e vozes. Não selecionado. Botão de opção. Espanhol México. Aqui tem Feminino. espanhol, feminino. Não selecionado. Botão de opção. Inglês Estados Unidos. Inglês, feminino. Selecionado. Botão de opção. Português Brasil. Voz 2 masculino. Voz 8 de 2 10. masculino, português Brasil. Aí para trocar, Config. Botão. você vai em config. Abrir licenças de origem. Licença 10 de de 10. origem, não. Config. Aqui, ó, config. Português Brasil. Português Feminino Brasil. na lista. Aqui já vai aparecer as vozes. Selecionado. Voz 2 masculino. Voz 2 masculino. Cancelar. Sei Botão. lá, ela é a última Selecionado. Voz 1 feminino. Voz 1 feminino. Masculino. Masculino. Feminino. Feminino. Aqui tem 4 vozes, né? Só que as 2 masculinas são a mesma e as 2 femininas também são as mesmas. Então, eu vou clicar aqui. Masculino. Voz 1 Na feminino. voz 1 feminino. Configurações Samsung TTS. Pronto. Aqui ela Config, trocou, botão ela trocou 8 de voz, 10, né? na lista, 10 itens. Tá? Do masculino para o feminino. Agora eu vou trocar de novo de voz. Eu vou aqui voltar. Voltar, botão. Leitura de texto. Leitura de texto. Aí aqui. Idioma, português. Configuração. Mecanismo preferido. Mecanismo texto para fala. preferido, clica. Mecanismo preferido. Navegar, botão. Pronto, eu vou demonstrar aqui as 3 vozes, né, do reconhecimento do síntese do Google, né, que são 3 vozes, 2 femininas e 1 masculina. Não selecionado, botão de opção, mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Não selecionado, botão de opção, reconhecimento de voz e síntese do Google. Pronto, aqui. Não selecionado. Pronto. Botão de opção. Aqui. JCTS Pre. Ela já tá na voz masculina, né, da Google. Aí eu vou voltar. Voltar. Leitura de texto. Velocidade da fala. Aqui foi para leitura Idioma. de texto. Mecanismo preferido. Configurações. Configurações de novo, só que agora Conversão de texto em voz do Google. conversão de texto em Navegar. voz do Google. Botão. Fora da lista. Você vai até instalar dados de vozes, que é lá que vai ter as 3 vozes. Detecção de idioma. Amplificar voz. Usar somente. Instalar dados de voz. Aqui. Dados de Clica. conversão de texto em voz. Aí procura Navegar português. Singalês, Sri Lanka. CMN. Francês, Canadá. Inglês, Austrália. Letão, Letônia. Romeno, Romênia. Português, Portugal, 5. Português, Brasil, 50. Aqui, ó, português, Brasil. Português, Brasil, vozes. Navegar para cima, botão, Aqui vai fora ter da as lista. 3 vozes. Aí, Português, Brasil. Tamanho, cerca de Aqui, o 8,9 metros. Excluir pacote de voz, excluir botão. pacote. Voz I, 1 de 3. Na Voz 1, lista, né? 3 A voz 1 itens. todo mundo conhece, que é aquela voz tradicional. Então, você... Não selecionado, Não botão de selecionado. opção. Reproduzir texto Aí, de pra exemplo para voz reproduzir I, o botão. exemplo. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Pronto, aqui é o exemplo. Voz I, 2 de 3. Ó, voz 2, Selecionado, que é o botão tá de opção. selecionado, que é a voz masculina. Reproduzir texto de Reproduzir, eu não exemplo vou para voz reproduzir, I, tá? Vou botão. escritar. Voz I, 3 Voz de 3. 3, Não selecionado, botão de não opção. selecionado. Reproduzir texto de exemplo Vou para reproduzir. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Pronto, aqui é a voz 3 da Google, né? Para você adicionar, né,
ativar ela, você vem aqui, ó. Não selecionado, botão de opção. Não selecionado. Voz e Voz 3. Eu vou não selecionar selecionado. ela, ó. Selecionado. Tá selecionada a voz 3. Navegar para cima, Navegar botão, para fora cima. da lista. Português, Brasil, vozes. Português, Brasil, vozes. Tamanho, cerca de 8 Tamanho. B. Excluir pacote de voz. Excluir. Voz I, 1 de 3. Ó, aí eu vou na trocar lista, para a voz 3 itens. 2. Não selecionado, botão de opção. Selecionado. Que é a voz tradicional, né? Feminina que todo mundo conhece. Navegar para cima, botão, fora da lista. Português, Eu tamanho. vou clicar na Excluir pacote. Voz I. Reproduzir texto. Voz I. 2 de voz 3. 2, né? Eu vou ativar a que tava, né? Se você deixar essa, então, voltar, né? Vai ficar essa, né? Mas aí eu vou ativar a voz que tava, voz masculina. Não selecionado, botão de opção. Selecionado. Pronto. Nisso já foram 5 vozes, né? Eu falei que era 8, mas eu acho que é mais. Mas eu vou trocar aqui de novo de voz. Voltar. Volta de novo. Dados de conversão de texto em voz. Dados de Português, conversão. Brasil, 52 de 67. Voltar. Conversão de texto em voz do Google. Instalar dados de voz, Instalar 1 de dados 7, de voz. na lista. Voltar. Volta de novo. Leitura de texto. Aqui, leitura de texto. Idioma, configurações. Mecanismo preferido, reconhecimento de voz e síntese do... Pronto. Agora eu vou aqui, né? Mecanismo preferido. Navegar, pras botão, vozes, né? fora da lista. Aqui a gente tem, ó. Selecionado, botão de opção. Não selecionado, botão de opção. Mecanismo texto para fala Samsung, Aqui é a 1 de Samsung, eu 6. já fiz a demonstração. Selecionado, botão de opção. Reconhecimento de voz e síntese do Google, 2 Aqui de é a voz 6. do Google, também já fiz a demonstração. Não selecionado, botão de opção. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google, 3 de Aqui o 6. mecanismo de texto em conversão do Google é a voz feminina, né? É a antiga voz, né? O antigo mecanismo é a voz feminina. Essa daqui eu não vou ativar, porque eu já fiz a demonstração do Google. Não selecionado, botão de opção. RH Voice, 4 O de 6. RH Voice, né? Que é a voz da Letícia. Clica. Atenção! Este mecanismo de síntese de fala pode coletar todo o texto que será falado, inclusive dados pessoais como senhas e números de cartão de crédito. Ele é proveniente do mecanismo RH Voice. Quer ativar o uso desse mecanismo de síntese de fala, fora da lista. Pronto, aqui ele deu a informação, aí você clica em OK. Ok. Selecionado, botão de opção, Voice, 4 de 6, na lista, Pronto. 6 itens. Usando o Voice. Tem 6 itens, né, aqui. Mas as vozes tem mais, né? Essa daqui já é a 6ª voz, né? Então eu vou clicar aqui. Não selecionado, botão de opção, já os TTS Premium, Já os 5 de 6. TTS, né? Clica aqui, ó. Atenção! Este mecanismo de síntese de fala pode coletar todo o texto que será falado, inclusive dados pessoais como senhas e números de cartão de crédito. Ele é proveniente do mecanismo JAWS TTS Premium. Quer ativar o uso desse mecanismo de síntese de fala? Fora da lista. Ele tá como Premium, mas ele tá grátis, né? Aqui é só uma informação. Então clique em OK. Ok, botão. Usando JAWS TTS Premium. Mecanismo preferido. Selecionado, botão de opção, JAWS TTS Premium, 5 de 6, na lista, Pronto, esse 6 aqui itens. é o mecanismo, né, de texto JAWS, né, ou José, eu acho que é José, TTS, né, mas estou falando aqui igual o mecanismo, né, fala. Não selecionado, botão de opção, ETI Loquense botão de síntese vocal, 6 de 6. Selecionado, botão de opção, JAWS TTS Premium, 5 de 6. Não selecionado, botão de opção, ETI Loquense botão de Aqui é o síntese vocal, Eloquence, 6 né, de 6. tem algumas vozes aqui, eu vou ativar ele. Atenção! Este mecanismo de síntese de fala pode coletar todo o texto que será falado, inclusive dados pessoais como senhas e números de cartão de crédito. Ele é proveniente do mecanismo ETI Loquense botão de síntese vocal. Quer ativar o uso desse mecanismo de síntese de fala, fora da lista. Essa voz aqui do JAWS, ele tá aqui no Eloquence, OK, então eu botão. vou clicar aqui em OK. Selecionado, botão de opção, ETI Loquense botão de síntese vocal, É a 6 de 6, mesma- na lista. É o mesmo mecanismo, né? Assim, é o mesmo tom de voz, né? Então eu ativei ele aqui.
Não selecionado. Botão de opção. JAWS TTS Premium 5 de 6. Recentes. Esse Eloquência, ele vem em várias vozes, né? Aqui tá ativado só um. Para você ativar as outras vozes, né? Você vai ter que voltar aqui no leitor, texto, né? Para fala. Voltar. Voltar. E até em Leitura de configurações, a leitura de Mecanismo texto. preferido é velocidade da fala. Lenta. Velocidade, Idioma. idioma, Configurações. né? Aí aqui vai ter as outras Configurações vozes. do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. Voz. Vamos ver se a gente acha aqui as outras vozes. Warning. Don't Show HI, botão. OK, botão. 1523, Master Recorder. 1526. 15, Warning. A intelectual usar requested to stay away from his app. Don't Show HI, botão. OK, botão. Don't Show, Warning. Don't Show HI, botão. OK, botão. Deixa eu ver aqui. Configurações do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. Configurações, né? Voz na lista. Voz. Forçar a velocidade de voz. Forçar a velocidade de tom. Tom. Forçar as configurações de tom de voz. Perfil de voz. Voz. Configurações do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. Fora da lista. 1613, Master Recorder. 1614. 1615. Processar a pontuação. Emoji barra emoticon. Geral. Volume. Forçar volume. Forçar velocidade de voz. Forçar a velocidade de voz. Tom. Forçar as configurações de tom de voz. Forçar as configurações de tom de voz da ETI Eloquência Motor de síntese vocal em detrimento das configurações de tom de voz da aplicação. Não selecionado. Caixa de seleção. Perfil de voz. Perfil de voz. 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 Perfil de voz. Perfil de voz. Pronto. LED na lista. Perfil de voz, né? Foco. Bobi. Aqui são as vozes. LED. Perfil de voz fora da lista. LED na lista. Uma, duas, Bobi. 3, Foco. 4, Play. 5, Sadi. 6. Selecionado avó. Essa daqui, né? Selecionado avó, né? Pelo menos é o que eu entendo. Avó. É a última. Deixa eu ver. Não. Cancelar, botão, fora, avó, na lista. Uma, selecionado, avó, duas, Sadi. 3, Play. 4, Foco. 5, Bobi. 6, Seli. 7, LED. 8. Perfil de voz, Então fora tem da 8 lista. vozes aqui. Eu vou clicar numa aqui. Configurações do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. Aqui a voz do Perfil de voz na lista. José. Então, deixa eu ver aqui as vozes. Forçar as configurações. Perfil de voz. Para trocar tem que vir aqui em perfil. Perfil de voz. Selecionado, LED na lista. Não dá para entender muito, né? O que eles falam. Porque é uma voz bem fechada, né? Configurações do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. Perfil de voz na lista. Ó, perfil de voz, aqui já é outra voz. Forçar as configurações. Perfil de voz. Aqui, né? A segunda perfil voz, de né? voz. Que a gente selecionou. LED na lista. Perfil de voz. LED selecionado. Seli. Bobi. Configurações do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. Perfil de voz na lista. Perfil de voz. LED na lista. Seli. Selecionado. Bobi. Foco. Que outra? Configurações do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. Perfil de voz na lista. Só muda o perfil mesmo, né? Perfil de voz. LED, Seli. Bobi. Selecionado, Play. Aqui outra. Configurações do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. É a mesma Perfil voz, de né? voz na lista. São Perfil de voz. repetidas. LED, Seli. Bobi. Foco. Selecionado, Sadi. A outra. Configurações do ETI Eloquência Motor de síntese vocal. Perfil de voz na lista. Perfil de voz. Seli. Bobi. Foco. Play. Selecionado, avó. Aqui a avó. Configurações do ETI Eloquência Era que Motor tava, de né, síntese eu vocal.
Acho que só falta Perfil um, de né? voz. Red, Seli, Bobi, Vamos ver. Play, Sadi, selecionar, avô. Configurações do ETI, Eloquence, motor de síntese vocal. Perfil de voz, da lista. Pronto. Aqui acabou, Perfil né? de As voz. vozes. Red, da lista. Deixa eu Seli, selecionar Bobi. uma aqui. Roku. Play. Roku. Play. Sadi. Avó. Sadi. Play. Roku. Bobi. Configurações do ETI, Eloquence, motor de síntese vocal. Perfil de voz, na lista. Pronto. Perfil de Forçar as voz. configurações de Forçar. tom. Então, Forçar a velocidade de voz. Volume. bom, aí eu vou voltar Voltar. aqui. Leitura de texto. Navegar, Pronto. Aí botão. voltei em leitura de texto, né? Eu vou trocar. Velocidade da fala. Idioma, português. Configurações, mecanismo preferido, ETI, Eloquence, motor de síntese vocal. Olha, aqui tem Configurações. Idioma, português, Idioma, Brasil, então, 2 de idioma 6. português, Velocidade da fala. velocidade. Lenta, rápida, 4 de 6. 19%, 125, 19%, controle né? deslizado. Aí, ó, vou 65, aumentar. 50%, 205, controle deslizante. Agora eu vou diminuir. 275, 35%, 215, controle deslizante. 30%, 185, controle deslizante. 19%, 125, controle deslizante. Pronto. Velocidade da fala. 19%, 125, controle deslizante. Pronto. Né? Velocidade, idioma, português, Brasil. Velocidade, tom, baixo, E aqui tem um alto, tom, 5 de né? Se 6. você quiser aumentar ou diminuir, 20%, o 20, né? 99, Você controle clica deslizante. aqui, né? E aumenta o tom ou diminui nos botões. Aumentar e diminuir, né? Mas eu não vou Tom, mexer. velocidade, idioma, mecanismo preferido. Pronto. Eu vou colocar aqui Mecanismo preferido. o Navegar, mecanismo, né, que botão, tava. fora Que da é lista. o último, né? Que a gente clicou. Selecionado, botão de opção. Ó. Não selecionado, botão de opção, voice, 4 de 6. Não selecionado, botão de opção, JAWS TTS. Não selecionado, botão de opção, mecanismo de conversão de texto. Não selecionado, botão de opção, reconhecimento de voz e síntese do OBI, 2 de 6. Pronto, eu vou selecionar essa. Né? Que é a que tava do Google. Masculina. Não selecionado, botão de opção, mecanismo de conversão de texto em voz do Google, 3 de 6. Pronto. Recente. E aqui, né, que você consegue trocar de voz, né? Se você baixar os pacotes de vozes, ele vai cair aqui. Né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se ele assim nos permitir. Obrigado a você por assistir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal.